Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa videoaula de hoje, falarei sobre o comando checkfile, né? Então, o comando checkfile permite verificar se um arquivo existe ou não em uma determinada pasta do computador, tá certo? Ele aceita dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é um desvio, o primeiro parâmetro é o nome do arquivo a ser verificado, né? Você precisa indicar para o comando, né, qual é o caminho, né, e o nome do arquivo que você está querendo verificar se existe ou não, tá certo? E depois ele aceita mais dois parâmetros. Então, na verdade, eu errei quando eu falei de dois parâmetros, são três parâmetros, né? É um comando que aceita três parâmetros, né? Então, o nome do arquivo e o caminho dele, né, que será verificado, e dois outros parâmetros, que, na verdade, que indicam caminhos de conclusão dessa verificação. Você indicará para o comando para quais rotinas ele deverá ir, para quais desvios, você determinará desvios de execução, né? Você, na verdade, determinará linhas para onde o fluxo de execução será desviado para que sejam executadas ações, né, em função da existência do arquivo ou não. Tá? Então ele verifica se o arquivo existe, se existir, ele vai fazer alguma coisa. Se não existir, ele fará outra coisa. Você determinará as ações, né, resultantes dessa verificação. Certo? Vamos ver como funciona então. Reduzirei aqui o tamanho da fonte. Né? Está bom aqui por enquanto. Ok. Então é o seguinte, olha só, farei o seguinte, aqui na parte de baixo do comando, então ele aceita, né, como todos os comandos da linguagem AI Scripter, ele aceita parâmetros nas linhas abaixo, né, ao nome do comando, tá certo? Lembrando que o nome de cada comando da linguagem AI Scripter precisa ser digitado em letras maiúsculas, sempre, tá certo? O nome do comando. Agora no parâmetro aqui, ó, só para efeitos de exemplificação, eu destacarei quais são os parâmetros aqui, tá? Então, veja, o caminho, aqui nós devemos colocar neste primeiro parâmetro, a primeira linha de parâmetros, na verdade, colocaremos o caminho, né, o caminho que seria a pasta, o caminho, né, e nome do arquivo, né, a ser verificado, tá certo? Aqui, né, caminho 1 a ser seguido, né, caminho 1 resultante do resultado, né, caminho 1, né, vamos colocar assim, melhor. Ação 1, né? Isso, a ser executado, caso. E ação 2, certo? Então aqui eu estou dizendo o que o meu comando fará caso ele encontre o arquivo ou não. Então é assim, eu indico, né? Então vamos lá novamente, eu indico o caminho e o nome do arquivo que será verificado, eu quero saber se existe ou não, né? E se existir, caso exista, ele executará a ação 1, certo? Então seria isso aqui, ó. Se, né, se existir, certo? Se existir, ele executará então a ação 1, né, aqui. Caso o arquivo não exista, será executada a ação 2, tá certo? Eu vou colocar aqui, olha, né, então se não existir, tá certo? Então, se não existir. Se existir, executa ação 1, se não existir, executa ação 2, né? Essas ações aqui, na verdade, elas são definidas através de comandos de rótulos de linhas, de marcação de linhas, né? São os comandos são os comandos merk, né? Comando merk da estrutura de comandos GoMerk, tá? Isso eu explico em outro vídeo aqui no canal da inteligência computacional. Se você quiser conhecer então a estrutura GoMerk, você precisa assistir um vídeo relacionado a essa estrutura, tá certo? Aqui eu não poderia me aprofundar muito nisso. O que eu posso dizer é que aqui, quando na ação 1, eu preciso determinar um desvio de fluxo para uma das linhas do meu programa, que eu determinarei com o comando merk, né, que marca uma linha, eu colocaria um rótulo e uma linha para que ele possa desviar para esta linha. E a ação 2 a mesma coisa, eu determinarei uma segunda marca de linha, tá? Então faremos o seguinte aqui, olha. Vamos montar essa estrutura de comando aqui, vamos montar o comando checkfile e vamos ver como funciona. Primeira coisa que eu preciso, saber o que verificarei, né? Qual é o arquivo e qual a pasta. Vamos fazer assim, eu alternarei para a minha área de trabalho. Lá no canto superior direito da minha tela, eu criarei uma pasta aqui, né, de teste, tá certo? Vamos criar uma pasta aqui, uma pasta teste, lá em cima, tá? Então eu já criei errado aqui, desculpe, eu criei errado e abri, né, a pasta, não era para abrir a pasta agora. Vamos voltar lá, errei aqui no meu teclado. Então eu criarei aqui uma pasta chamada
teste. Aqui nós temos então a pasta teste, tá certo? Abrirei a pasta, veremos que ela está vazia, não temos nenhum arquivo nela. Muito bem. Eu colocarei um arquivo nela. Eu tenho um arquivo aqui na minha tela, na minha área de trabalho, que é um arquivo de uma coleção de músicas de rock, clássicas, né? É um vídeo em formato MP4 com músicas de rock. Eu colocarei este arquivo lá dentro da minha pasta teste, já estou arrastando para lá, tá certo? Tudo bem, agora minha pasta já tem um arquivo. Se eu entrar na pasta teste, nós veremos então que eu tenho aqui o meu arquivo de músicas de rock, tá certo? Bom, eu preciso então checar se esse arquivo existe através do meu comando checkfile. Ele verificará se o arquivo existe ou não. Então o que nós faremos? Retornando à pasta teste, eu preciso do caminho e do nome do arquivo, né, que será verificado. Então primeiro eu preciso do caminho. Eu faria o seguinte, ao invés de digitar para economizar tempo, eu copiarei aqui o caminho da minha barra de endereços aqui do Windows Explorer aqui, tá? Do meu gerenciador de arquivos. Clico o botão direito do mouse, copio o endereço da pasta, né? Retorno aqui para o editor da linguagem iScripter, da inteligência computacional, e colo aqui esse caminho. Veja, colei o caminho aqui. Esse é o caminho que eu checarei, aonde eu checarei se o arquivo existe ou não, tá certo? Essa é a pasta, né? Coloco uma barrinha aqui no final, né? Uma barrinha invertida aqui no final, certo? Estou com o mouse. Retornando lá, então, agora, para a pasta teste, eu preciso do nome do arquivo. Também para economizar tempo e não ter que digitar, eu editarei aqui o nome do arquivo e copiarei o nome do arquivo aqui, tá certo? Muito bem. Tem a extensão MP4, né? Eu acho que eu não copiei, mas eu vou digitar isso. Então aqui eu colo o nome do arquivo que eu quero verificar, certo? Diminuirei um pouquinho o tamanho da fonte, ficou muito extenso aqui, né? Muito bem. Faltou aqui no nome do arquivo, veja que eu tenho o nome do arquivo, Rocks Clássicos 2017. Faltou adicionar a extensão .mp4, né? Para que fique o nome completo. Então, MP4, peraí. Aqui, MP4, né? Muito bem. Eu verificarei, então, o meu comando checkfile verificará se esse arquivo existe nesse caminho aqui. Tá certo? Tá? Agora eu preciso determinar quais ações o meu comando, então, como eu já disse, executará caso o arquivo exista ou não. Tá? Para isso eu determinarei primeiro marcas de linha. Tá? Então vamos lá. Mais abaixo aqui, eu determinarei o seguinte, uma marca de linha, a primeira marca de linha com o comando merk. Este comando aqui determina uma marca de linha. Tenho que adicionar um hífen logo à frente, então ele faz parte, tá? O hífen aqui faz parte desse comando. O comando merk precisa de um hífen aqui, tá certo? Então sempre coloquem o if. Isso tem no manual, né? Você encontra isso no manual da linguagem AI Scripter aqui no volume 1 do manual da linguagem, tá certo? Retornando lá então para o editor de código, fazendo o seguinte. O que o meu comando fará então, o checkfile? Ele fará uma coisa simples, né? Caso ele encontre o arquivo, né? Caso ele encontre o arquivo, ele mostrará uma mensagem dizendo que encontrou. Caso ele não encontre, ele mostrará uma outra mensagem dizendo que não encontrou. Simples assim, tá certo? Então, no primeiro comando gomerk aqui, eu colocarei um rótulo aqui então, vamos lá. Um rótulo para dar um nome para esta linha, né? Então eu colocaria assim, arquivo encontrado, certo? Arquivo encontrado, tá? Lembrando que as marcas de linha devem ser diferentes, né, do restante do código, tá? Por isso eu sempre coloco esses caracteres aqui, eu sempre adiciono esses caracteres aqui de o sinal de maior aqui, repetidas vezes, para destacar, para dizer que isso aqui é um rótulo de uma linha, que isso aqui é um nome, né? Isso aqui é um texto que dá um nome a uma linha, tá certo? Para que eu não confunda com comandos da linguagem, tá bom? Então eu coloquei aqui um rótulo de arquivo encontrado, certo? Eu preciso de mais um rótulo, né? Mais abaixo eu criarei mais um rótulo aqui. Aqui mais um rótulo, aqui será arquivo não encontrado, ok? Aqui arquivo não encontrado. Não encontrado. Muito bem. Arquivo encontrado e arquivo não encontrado. Certo? Bem, eu preciso determinar, né, o que cada um desses rótulos fará. Deixa eu só expandir a tela aqui para a gente poder visualizar melhor. Percebam que eu posso expandir, então, ou reduzir a minha área de código aqui no meu canto direito da tela, tá? Com as setas para cima e setas para baixo. Então vamos lá. Aqui no meu comando de arquivo não encontrado, eu colocarei um comando mens, né, um comando que mostra uma mensagem na tela, para que mostre se o arquivo existe ou não. Então eu colocaria assim, ó, mens, né, mens, e colocarei assim,
é que o arquivo existe. Então eu coloquei assim, arquivo, né? Eu colocaria em letras maiúsculas, arquivo. Aliás, colocaria até um sublinhado aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Vamos lá. Colocaria aqui um detalhe, uma linha, umas linhas aqui, colocaria arquivo, né? Encontrado. Ou achou o arquivo, vamos dizer assim, achou o arquivo. Certo? Para ficar mais amigável, né? Vamos lá, achou o arquivo. Tá? Tudo bem. Então, se ele encontrar o arquivo, ele mostrará essa mensagem, porque ele virá para este bloco de comandos aqui, né? Desviará, será desviado para este rótulo de linha e mostrará essa mensagem para mim, tá certo? Mas eu preciso aqui colocar um comando que finalize a execução do programa. Então, mais abaixo, eu colocarei o comando endprog aqui, certo? Esse comando, então, finaliza o programa. Tá? Eu explico isso em outro vídeo, né, da linguagem iScripter, tá certo? Você pode buscar para entender melhor esse comando. Então é assim, aqui ele mostrará, neste bloco de comandos, ele mostrará se o arquivo existe, né? E logo em seguida finalizará o programa com o comando endprog, certo? E agora, para o outro rótulo de linha aqui, ó, no arquivo não encontrado, eu farei a mesma coisa, praticamente só trocarei a mensagem, tá? Então eu faria o seguinte, copiarei aqui esse bloco de comando, já que é a mesma estrutura, né? Então, eu copiarei aqui para o meu outro rótulo, para economizar tempo. Eu colo aqui, só trocarei a mensagem, né? Então, aqui ele dirá que não encontrou o arquivo. Então, eu coloco assim, ó. Não achou. Pronto, não achou. Tá certo? Fica mais fácil assim. Então, aqui, achou o arquivo, né? E mais abaixo, não achou. Certo? Aqui eu tenho um rótulo de linha que será desviado para quando o arquivo não existir na pasta, e aqui para quando ele existir. Certo? Bom, eu reduzirei um pouquinho o tamanho da fonte aqui novamente. Peraí, não era isso que eu queria, só um minuto. Para que possamos visualizar a estrutura toda aqui, tá certo? Lembrando que aqui, ó, no caso do segundo bloco de comandos, não há necessidade de declarar o comando endprog, tá? Porque ao chegar no final do programa, ao terminar de interpretar todo o código, geralmente o programa em iScripter ele é finalizado. Então ele será finalizado aqui mesmo que eu não coloque, então, o comando endprog. Então quando chegar aqui neste bloco, olha só, quando este bloco for executado, caso o arquivo não exista na pasta, o programa já será finalizado automaticamente, então, como eu já disse, não há necessidade de adicionar lá embaixo, né, esse comando endprog. Tá? Só aqui, no caso desse bloco de comandos, porque caso eu não coloque o endprog aqui, né, a execução do programa seguirá, continuará. E aí acontecerá uma coisa que eu não quero, que será o quê? A exibição de duas mensagens em sequência, não é isso que eu quero, né? Então eu quero que o programa faça o seguinte, caso o arquivo exista, ele mostre a mensagem achou o arquivo e termine o programa. É isso, não quero que ele execute a próxima mensagem, tá certo? Por isso aqui então o endprog, tá? Bom, voltando aqui no checkfile, lá em cima no meu comando que verifica se o arquivo existe ou não, falta agora definir, né, os desvios. Eu preciso indicar para o meu comando para quais serão as ações que ele executará, né, dependendo do resultado da verificação. Né, que seriam então o que? Desvios de fluxo de execução, desvios de linha, né, para esses blocos que eu defini aqui mais abaixo, esses dois blocos, tá certo? Então eu falei o seguinte, eu preciso do quê? Eu preciso simplesmente, então, dos nomes dessas linhas, dos nomes dos rótulos, tá? Simplesmente assim. Então eu disse que no meu segundo parâmetro do comando checkfile, né, aqui em cima, eu preciso então dizer para ele o que ele fará caso o arquivo exista. Então se o arquivo existir, eu já sei que ele desviará para esta linha, será desviado para esta linha. Né? Então eu copiarei aqui o rótulo, mais abaixo, então, como segundo parâmetro, né, eu coloco este rótulo, tá certo? Este rótulo aqui, né? E se ele não encontrar o arquivo, ele desviará o fluxo de execução do programa para a outra linha, que eu estou copiando aqui, né? O outro rótulo aqui que eu indicarei, tá certo? Então é isso, olha, está completo o meu bloco de comandos, minha estrutura, né? A minha estrutura do comando checkfile, tá? Então está aqui, ó. Eu tenho o comando checkfile, que vai fazer o quê? Verificar se esse arquivo aqui, né, o Rocks Clássicos 2017 MP4, se existe nesse caminho que eu indiquei, se ele está lá naquela pasta mesmo. Se estiver, né, a execução do programa será desviada então para este rótulo aqui, ó, arquivo encontrado. Ele irá para este bloco de comandos e mostrará essa mensagem na tela para mim aqui, ó, achou o arquivo, tá certo? Essa mensagem então será mostrada. E caso o arquivo não
seja encontrado na pasta, caso eu tenha deletado o arquivo, caso ele não exista, né, o meu comando checkfile desviará o fluxo de execução do programa para este rótulo aqui, ó, arquivo não encontrado. Logo, o outro bloco aqui mais abaixo será executado, este bloco aqui, ó, tá? Ou seja, a mensagem não achou será exibida para mim. Vamos ver se funciona? Vamos testar o programa agora. Eu reduzirei a área de código. Vamos testar. Eu sei que o arquivo está na pasta, tá certo? Vamos verificar novamente na pasta. Ó, na minha pasta teste aqui, o meu arquivo está aqui, ó. Então, o meu programa, logo, o meu programa deve mostrar a mensagem para mim de que o arquivo existe, não é? De que ele encontrou o arquivo. Então, vamos ver se isso funciona. Clicarei no botão executar aqui no meu canto superior direito da tela, né? Clico em executar. E vamos ver se ele mostra a mensagem de que achou o arquivo, né? Vamos ver. Clico em yes. E ele deu um erro aqui, tá? Eu tenho aqui um erro de programação, talvez eu tenha cometido algum erro. Olha, marca de desvio de fluxo da instrução check file não encontrada no código do programa, linha 1. Vamos ver o que está acontecendo. Eu clico no botão yes, né? Ele está dizendo para mim que existe uma marca de linha, né, que eu defini que não foi encontrada, uma das duas, né? Agora eu não sei por que ele não está encontrando, tá certo? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver, estou no modo de edição de erros aqui, né? Ele me deu um erro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então ele não está encontrando um desses rótulos de linha, está dizendo que não existe, né? Mas os dois estão aqui. Eu defini aqui como marca de linha, na verdade, os dois estão aqui, olha. Arquivo encontrado, não é? Eu tenho aqui arquivo encontrado e eu tenho outro aqui, arquivo não encontrado, mais abaixo. Acho que eu defini as duas marcas de linha, né? Não deveria estar mostrando esta mensagem. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos depurar o programa, vamos tentar descobrir, né? Eu verificarei no manual o que está acontecendo. No manual da linguagem tem um pouco mais sobre esse comando checkfile. Vamos ver aqui no manual da linguagem. Então, já que eu não sei o que está acontecendo aqui, eu acho que eu tenho esse comando já visualizado aqui, ó. Então ele está dizendo aqui para mim que ele não encontrou o primeiro rótulo. Então a estrutura do comando parece estar correta, não é? Ó, check file, né? O caminho do arquivo, então o caminho do arquivo, aí ele vai para o rótulo de arquivo encontrado e não encontrado. Parece que está correto, né? Olha, rótulo ou título da marca de desvio, caso o arquivo exista. E aqui, caso o arquivo não exista, né? Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Retornando lá para o meu editor, vamos ver aqui. Então, se eu executo o programa, ele diz que não existe. Vamos tentar executar novamente para ver o que está acontecendo. Vamos ver se ele mostra o erro novamente. Olha aqui. Marca de desvio de fluxo da instrução checkfile não encontrada no código. Ele não acha. Vamos ver o que erro eu posso ter cometido aqui. Talvez exista espaço no final, né? Vamos ver, talvez não deva ter espaço no final do rótulo, e talvez eu tenha colocado espaço. Ah, tem um espaço aqui no final, veja. Aqui no finalzinho tem um espaço desse rótulo. Talvez eu deva retirar esse espaço, certo? Vamos ver se o outro rótulo também tem algum espaço no final. Vamos ver aqui. Também tem um espaço aqui no final. Pode ser que isso seja o motivo do erro. Eu retirarei o espaço aqui do final, então, né? Vamos ver se isso dá certo. Vamos ver se funciona agora. Clico lá no meu botão executar, vamos ver. Ah, funcionou, certo? Funcionou. Veja que agora ele mostrou a mensagem aqui para mim, olha, achou o arquivo. Tá? Ou seja, ele diz que encontrou o arquivo, quando eu der OK, ele finaliza. Então, observe que eu cometi um erro, porque o nome do rótulo da linha, no caso, rótulo de uma linha, né, definida com o comando merk, não pode ter nenhuma diferença, né, do rótulo definido na estrutura do comando, no caso do checkfile aqui. Tá? Só porque eu coloquei um espaço no final aqui, ó, veja que eu tinha um espaço aqui, né, no final do meu rótulo. Então, só porque eu tinha adicionado um espaço aqui no final onde eu estou com o mouse, ele já não estava funcionando, ele já estava dizendo que existia um erro no meu comando, né? Tá? Então eu tive que tirar esse espaço aqui, eu tive que retirar, excluir, não é? Esse espaço do final para que o comando funcionasse. Então observe que temos que observar os detalhes, tá? Então você deve definir o rótulo de linha, né, a marca de linha, exatamente como ela foi definida aqui no comando merk, tá? Então, se eu definir aqui com espaço, terei que acrescentar espaço aqui no comando checkfile. Se eu não adicionei espaço, então terei que adicionar sem espaço, ou seja, o nome do rótulo da linha, né, o rótulo da linha, tem que ser definido exatamente como foi definido no comando merk aqui, ó, tá? Ok?
Senão, caso contrário, né, ocorrerá um erro como ocorreu aqui, tá? Você verá um erro de programação aí, certo? Continuando, então, vimos que o checkfile mostrou aqui que o arquivo existe, né? Eu executarei mais uma vez, então, vamos lá, só mais uma vez. Veja que ele mostrou, então, a mensagem, ele verificou que o arquivo existe, olha. Achou o arquivo, tá? Agora nós vamos fazer uma outra experiência. Se eu deletar ou remover, se eu excluir o arquivo lá da pasta, será que ele mostrará a outra mensagem para mim? É o que deveria acontecer, né? Então faria o seguinte, vou lá, irei até a pasta, né? Aqui, tá? Eu vou excluir o arquivo aqui dessa pasta, tá certo? Na verdade, eu vou só fazer com que ele volte para a minha área de trabalho, tá? Ele estava na área de trabalho, né? Eu vou só recortar daqui e colar na minha área de trabalho novamente, que eu vou utilizar esse arquivo, né? Eu virei umas músicas aí posteriormente, não quero perder esse arquivo. Então ele já voltou aqui para a minha área de trabalho, e observe então que se eu for até a pasta teste, eu já não tenho mais esse arquivo na pasta, veja, tá? Agora, o meu programa deverá mostrar que a mensagem, né, informando que o arquivo não existe lá, tá certo? Então, retornando aqui no editor de código, vamos executar o programa novamente, clicarei no botão executar aqui e vamos ver se ele mostra a mensagem de arquivo não encontrado. Clico no botão Yes, olha, funcionou. Observe que funcionou, então, ele mostra agora a mensagem não achou, tá certo? Olha, não achou o arquivo, por quê? Porque eu retirei o arquivo da pasta. Tá? Então o comando checkfile funcionou perfeitamente. Então é o comando que mostra se um arquivo existe ou não numa determinada pasta do seu computador. Tá certo? Isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima, tá bom?